Bom dia, amados irmãos. Mais um domingo Deus nos permite estar aqui. Estamos aqui para dar sequência no curso de discipulado, vivendo o jeito bíblico de ser igreja. Nós estamos aqui desejando também a você que nos assiste aí um bom dia, que Deus possa estar abençoando. Oremos. Amado e bendito Deus, grandioso Pai, Senhor, neste momento, meu Deus, nesta manhã de domingo, queremos te render graças, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui juntos. Ó Deus, repartindo, meu Deus, o pão espiritual. Ó Deus, compartilhando, meu Deus, do conhecimento, meu Deus, da tua palavra, para que possamos, meu Deus, através de te conhecer, te amar ainda mais. Te seguir e viver, ó Deus, uma vida que corresponda à tua vontade. Ó Deus, abençoe, meu Deus, o palestrante, o pastor Wagner, que nos conduzirá, meu Deus. Ó Deus, através desse estudo, e que possamos, meu Deus, através do teu Espírito, guardar aquilo que nós estaremos aqui estudando, e trazermos à memória aquilo que nos dá esperança, o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Pastor Wagner. Aleluia. Amados irmãos, podem sentar, queridos. Hoje eu considero esta unidade, ou essa lição, como a mais importante deste livro, né? Então eu queria pedir carinhosamente aos irmãos que dê uma lida em casa, né, na apostila, dê uma olhada melhor, uma observada melhor nessa apostila. E eu tenho certeza que nós vamos dividir em duas partes ela, porque ela é tão... Eu tentei, amado, eu vou confessar aos irmãos, eu tentei terminar essa lição hoje, mas eu observei que não tem condições, né? Ela é um assunto muito importante, e não podemos, né, acelerar. E temos que detalhar coisas muito importantes, porque ela é a mais importante, considero eu, desse curso, né? Eu, particularmente, vejo ela como eu já li isso, estou relendo de novo, e aprendi de novo, né? A gente vai aprendendo a cada dia a esses princípios. Hoje é muito importante, então, queria pedir aos irmãos que vamos atentar. Vamos lá, vamos começar. E hoje o tema é: o que é uma igreja baseada em princípios? É por isso que o tema é importante. Hoje a gente vai apresentar para vocês o que é uma igreja baseada em princípios. Temos muito falado aqui sobre princípios, né? E algumas coisas que a qual não tem nada a ver com princípios. E hoje nós vamos agora trazer para a igreja justamente, né, uma igreja baseada no que Jesus ensinou, né, nos princípios bíblicos, naquele contexto que nós lemos diariamente da palavra do Senhor. Vamos lá então? Diz assim: as igrejas são uma organização cuja missão é estabelecer e estender o reino. Então o objetivo da igreja qual é? Ela é estabelecer, ela é estender o reino. Se a igreja não estabelece o reino e não estende o reino, já não é igreja. É apenas reuniões que fazemos periodicamente ou durante a semana. Não vai nos trazer nenhum resultado, né? Então precisamos, antes de tudo, entender isso. Agora, como é que elas fazem isso? Olha, primeiramente, testemunhando das verdades históricas do Novo Testamento. Por que verdades históricas? Porque a história faz parte do cristianismo. Um cristianismo sem história não é cristianismo. É apenas fatos ou acontecimentos. Porque quando você ler o Evangelho, você vai observar nesse Evangelho o poder de Deus. Ver o que Jesus curou. Aqui que nós falamos agora com o irmão aqui, né? A gente cremos no cura, né? E se você crer na cura, você já está
aprendendo, testemunhando dessa verdade do Evangelho. Se você absorve, né, a verdade em sua vida, você vai transferir ela. Antes de tudo, antes de nós chegarmos aqui, eu estava conversando com a irmã justamente sobre isso, né? Né, minha irmã? Que a gente, na verdade, a gente que vê que o Evangelho hoje, ele não tem mais as pessoas não têm mais o temor pelo Evangelho, como tem antigamente. Por quê? Porque, infelizmente, temos visto que a igreja ela não tem se estabelecido, ela não tem se estendido. E por isso, não tem testemunho. Vou testemunhar o quê? Alguém me perguntava uma vez, pastor, por que não tem mais milagres e prodígio como antigamente? A resposta está no que nós vimos hoje. O que é a igreja que é apresentável hoje? É muito isso ou muito aquilo, e poder mesmo nada. E a igreja, ela é gerada pelo poder de Deus. O que Paulo falou? O Evangelho é o quê? Poder de Deus. Se não tem poder, não é Evangelho. É apenas uma instituição qualquer que nós vimos por aí fora. Segundo, a segunda verdade ou melhor, a segunda missão é proclamando o Evangelho a todas as nações. Aí você já vai sair da zona de conforto. A igreja não pode viver em zona de conforto. E proclamar o Evangelho para as pessoas. E a última, a terceira, pela exibição e divulgação dos princípios do cristianismo. Princípio. Quando fala princípio, nós estamos falando da palavra, porque esse mesmo princípio que nós pregamos aqui no Brasil, é o mesmo que se prega em todas as nações. Não muda nada. O mesmo Jesus que prega aqui é o mesmo que prega lá. O restante é apenas questões liturgias que a qual tem na igreja. Então, aqui quem nos falou aqui foi o nosso McDaniel, né? Que falou sobre isso. Vamos lá. Agora vamos abrir nossa Bíblia em Mateus 28. Por mais que nós já conhecemos esse versículo, eu queria dizer para os irmãos que por mais que você conheça a Bíblia e já leu essa passagem, abra a Bíblia. Eu amo fazer isso, irmãos. Eu posso ter lido aquela passagem milhões de vezes, mas se eu estou lendo um livro e ele mandou ler a passagem, eu faço questão de abrir na minha Bíblia e ler de novo a passagem. É mais gostoso. É como você... É a mesma coisa com arroz e feijão, né, pastor Silveira? Você não tem que comer arroz e feijão todo dia? Bom, alguns não comem, né? Alguns comem só sopinha, né? Mas você não tem que fazer arroz e feijão? Né? Você não tem que abrir a panela para poder tirar o arroz e feijão? Já sabe que tem que comer arroz e feijão. A mesma coisa é a palavra, né? Por mais que você já saiba que o sabor é esse, você já comeu do sabor, né? As irmãs que têm o seu padrão de cozinha, né? De fazer essas coisas lá, então, mas mesmo assim é bom ler. Vamos lá? Capítulo 28, versículo 18 a 20, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Antes de nós fazermos aqui a sequência aqui das características que vamos falar aqui hoje, eu gosto muito de ver essa passagem do versículo 20, a última parte. Estou convosco, estou com vocês até todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está com a gente. Um detalhe que nunca devemos esquecer. Nunca se esqueçam que nós não estamos sozinhos. Deus está conosco. E eu, quando falo que Deus está conosco, é de uma forma radical mesmo. E se Deus está conosco, milagres já vão acontecer. Se Deus está conosco, coisas maravilhosas e prodígios vão acontecer. Então precisamos vivenciar isso a cada dia.
Vamos lá, aqui nós temos algumas características de uma igreja dentro desse padrão, que nós lemos aqui agora. É onde nós vamos hoje falar somente sobre duas, né? São 5, vamos falar sobre duas hoje, porque o tempo não nos permite. Eu nem peguei o meu cronômetro hoje, né? Brincadeira, mas tá bom. Vou tentar aqui ver se de cabeça. Posso subir? Quando der um horário, você me dá um toque, hein? Eu estou sem cronômetro hoje. Eu esqueci meu cronômetro lá em casa. Vamos lá, em primeiro lugar, o líder é um homem de oração, servo e treinador. Olha, vamos falar sobre isso aqui que é muito importante. Pensar em um papel pastoral como essas marcas é um grande desafio. Uma vida de intimidade com Deus é a principal característica de um líder que está frente ao seu povo. Ele se encontra com o Senhor logo ao amanhecer, pois compreende que antes de qualquer coisa, o mais importante é estar na presença do Pai e andando ao seu lado. O Escher Bonner, falando sobre a necessidade do ministro ter um encontro diário com o seu Senhor, diz: busquemos o Senhor logo cedo. Se meu coração for temperado com a sua presença logo cedo, ele terá aroma de Deus durante o dia todo. Encontremos com Deus antes que nos encontremos com qualquer outra pessoa. Olha que coisa importante. Esse cidadão aqui nos trouxe uma reflexão valiosa. Agora vamos lá. Eu quero diferenciar aqui 2 tipos de oração que devemos fazer. A primeira está lá no capítulo 5, versículo 17 de 1 Tessalonicenses. Não precisa ler não, se quiser anotar, pode anotar. Diz o seguinte: orar, é tão pequenininho, não tem como você não memorizar ele, né? Orar sem cessar, né? Orar sem cessar. O que é orar sem cessar? Orar sem cessar é você viver diariamente, ou melhor, viver 24 horas em oração. Como é que se faz isso, pastor? Isso quer dizer que eu vou ficar 24 horas parado? Não. Oração que eu falo é você estar 24 horas em sintonia com o Senhor. As irmãs que têm seus afazeres em casa, nós que temos nossos afazeres, sempre conversando com Deus de uma forma ou de outra, né? Conversando com Deus, ou dirigindo o carro, ou lavando a louça, arrumando a casa, né? Antigamente, não sei se o pastor Ciro vai lembrar disso, diziam nossos antigos, né, que as mulheres viam anjos quando estavam lavando roupa. Eram batizadas com o Espírito Santo quando estavam arrumando casa, né? Não que isso isso seja real ou não sei, que não. Mas eu tenho testemunho de uma menina, de uma jovem que nós ganhamos para Jesus muitos anos atrás, que ela foi batizada com o Espírito Santo varrendo a casa dela. Isso eu vi, isso aí foi testemunho que eu vi. Está vendo? Isso é oração sem cessar. Você está em sintonia com Deus e as coisas acontecem. Deus pode falar contigo ali no meio dos afazeres, arrumando o cabelo, né, irmão Cris? Ali está arrumando o cabelo, Deus assim, fala com ela aqui agora, que Deus vai dar vitória para ela agora, né? Aí você vai transmitir a mensagem para aquela pessoa. Você está na ponta você está na fila de um banco, você de repente você está ali conversando com Deus e Deus começa a falar contigo. Isso é orar sem cessar, é estar em oração contínua. Agora, tem outro tipo de oração que não tem como. Essa, todos nós precisamos também criar para a gente, que é aquela oração, porque quando você está orando, como nós mencionamos hoje aqui, você está em atividades, não é verdade? Está fazendo um serviço, está caminhando, está fazendo alguma coisa, etc. Mas esse tipo de oração precisa também ser, como fala? Efetuado em nós também, que é a oração que você esquece de tudo. O marido fala para a esposa: eu vou para o meu quarto, não me perturbem. O esposo fala para o marido: meu filho,
Se quiser comer, come aí, que agora eu vou lá e vou para o meu quarto e vou orar. E assim por diante. Que tipo de oração é essa? É aquela oração que você vai desligar de tudo, largar tudo, todo tipo de atividade, para poder estar ali somente para Deus. Porque quando você está na sua atividade, você tem que dividir, né, a sua atividade conversando com o Senhor. Mas nesse momento é ímpar. É isso que Jesus estava falando para Marta, quando Maria parou tudo para poder ficar ali aos pés dele, que é chamado de momentos devocionais, que todos nós precisamos ter para crescermos espiritualmente. Quem não tem momento devocional, ele vai ter alguns problemas. Por mais que ele fale com Deus diariamente, 24 horas por dia, ele fale com Deus, mas esse momento é ímpar. Porque nessa sua atividade, repito, você não consegue absorver na íntegra o que Deus está falando. Mas quando você para tudo, você vai ter mais a percepção do Senhor na sua vida naquele momento. É por isso que esse estilo de oração é importante. Porque nós não podemos parar a nossa vida. E a outra, que nós podemos parar em alguns minutos a nossa vida. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. Líderes de uma igreja que vivencia os princípios bíblicos, antes de moverem os que estão ao seu redor a terem uma vida de oração, são os maiores exemplos. Afinal, eles já compreenderam que nada adianta a erudição, a eloquência ou o poder do argumento. É uma vida de intimidade com Deus que dá poder às nossas palavras e argumentações. Aquilo que o pastor é de joelhos, em secreto, diante de Todo-Poderoso, do Deus Todo-Poderoso, é o que ele é e nada mais. A piedade é consequência de uma vida devocional. Você não busca uma piedade, ela é automático. Como é que ela vem? Intermédio na minha vida devocional, na vida contínua que eu tenho com Deus. Ninguém vai ser piedoso, ninguém vai ser crente, vamos dizer assim, porque ele tem um rótulo de crente. Ele é crente e o testemunho ele vai dar mediante aquilo que ele é lá no seu quarto. Se eu não oro, se eu não busco a Deus, se eu não tenho um momento com Deus, então eu não vou poder refletir isso lá fora. É como diz, né, você busca luz no seu quarto e quando você sai, você reflete ela para as pessoas que estão ao seu redor. É o que fez Moisés, né? Moisés estava lá no monte, foi revestido do poder, e quando ele desce, para Moisés, bota um véu aí, Senhor. Moisés, não vai dar para a gente ver você não, né? E é assim que deveria também ser a gente. Diz a história do grande evangelista chamado Charles Finney, um homem de Deus. Eu esqueci o século que ele pregou agora, amado, não vou lembrar agora. E a época que ele pregou, na verdade. E diz ele que ele chegava numa fábrica, e começou que todo mundo estava olhando para ele. Não tem aquela coisa que você parece que está sendo atração do ambiente? Aí eu olhava e dizia que todo mundo olhava para ele e ele ficava ali pensando o que foi. No final, para resumir aqui, todos estavam vendo algo diferente na pessoa de Charles Finney. E aí ele aproveitou aquele momento que todo mundo estava entusiasmado com a beleza da glória de Deus na vida dele. Ele começou a pregar ali e pregou para todos, e todos da fábrica se converteu ao Senhor. Então, uma conversão de alguém lá fora depende muito do que nós também fazemos no nosso devocional. Precisamos a cada dia mais avaliar isso na nossa vida. Vamos continuar? Um homem de Deus diariamente se derrama aos pés do Salvador, e quando alguém pode ver o seu pastor um exemplo de vida vivo a ser seguido de quem anda com Deus, isso impactará muito mais a ser como ele do que somente estudar os seus sermões. Aqui nós falamos do pastor, mas isso inclui todos nós.
né? Não vamos jogar o cargo somente, o pastor, não. Uma vez que nós nos posicionamos diante de Deus, tudo muda ao nosso redor. A nossa visão muda, a nossa forma de pensar muda, as perspectivas da vida muda, e tudo isso vai brilhar na nossa vida. A gente vai ver a vida porque as pessoas sofrem hoje, e na verdade sofrem até antecipadamente, né? O que a preocupação, o que é uma pré-ocupação de algo que ainda não aconteceu. A pessoa está vendo algo que ainda nem sofreu, né? Como diz, né? Nem levou a surda quando era pequenininha, né? Para se virar, acho que não aconteceu isso com ele, nem mencionou a graça. Acho que só não fez isso com ele não, né? Mas antigamente eu faço que eu sofri muito isso. Minha mãe já pegava assim, Wagner, eu já assim, não mãe, né? Eu sofri, antes que eu palhaço, eu já estava chorando, né? E tem muito crente assim, né, amados? Que nem ainda passaram por adversidades e nem sofreram o que tinha que sofrer e já estão pedindo arrego. Não é por quê? Porque falta devocional. Falta aquela vida contínua com o Senhor. Vamos lá, vamos continuar aqui. Ou melhor, agora a gente vai para outro ponto. Nós falamos sobre oração, né? Agora vamos falar sobre servo. Antes de eu falar sobre servo, eu quero trazer aqui uma frase. Se você quiser anotar, faz igual eu anotei essa frase e nunca mais larguei ela de mão. É o seguinte, a frase é: para ser um bom líder, precisa primeiramente ser um excelente servo. Não tem como. Ninguém é um bom líder sem ser, antes de tudo, um excelente servo. Quem não serve, nunca vai ser líder. Se você for observar, o pastor Civil pode me confirmar isso, justamente com o bicho Celso, todos os bons pastores, os bons líderes, foram excelentes servos. Você pensa que não? O pastor Civil fez algo aqui na Santa Ceia que me fez me sentir o maior homem do mundo. Entendeu? Coisa mais gostosa é você poder servir a Santa Ceia. Para muitos, isso é vergonhoso, né? Eu sou pastor, para que isso? Ao contrário, eu fazia muito na igreja isso. Às vezes tinha dia que eu dava minha louca lá e eu mesmo pegava o negócio e servia, né? Mas a gente também não pode fazer isso, porque senão a gente tira o trabalho dos outros. A gente quer ser servo e ninguém vai ser servo, né? Mas é bom porque servir é o que Jesus nos ensinou. Servir é o que Ele deu exemplo. Quer ver? Vamos abrir nossa Bíblia agora? Eu vou antecipar um pouquinho essa passagem aqui, que vamos ter que abrir ela. Aí vocês podem ler para mim aí, vai lá. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro. Porque para isso mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Aí, tá vendo aí? Jesus deixou esse exemplo. Nós temos no capítulo 13 de João, fala que Jesus, quando ele chega lá, os discípulos, porque lá quando eles andavam com sandálias, os pés ficavam todos cheios, todo empoeirado, né? Então era costume lavarem os pés. Aí, quando ele chega lá, ninguém se posiciona, ninguém toma providência. Ele pega a bacia, a toalha. O que ele faz? Ele deixa tudo aquilo que ele é de Deus, de glória, de Senhor, de mestre, ele se ajoelha e aos pés dos seus discípulos e lava pé por pé. Até que Pedro queria recusar, olha, se você recusar, você não tem parte de mim. É o que Jesus está dizendo, se você recusar, você não estará querendo aprender o que eu estou querendo ensinar para você. Aí você não vai poder seguir os meus passos. Então a gente tem que aprender esses princípios. Servir.
A maior essência de um grande homem, de uma grande mulher, é quando serve. Serve não porque o pastor ou porque o líder falou, é porque você tem no coração isso. Existe dentro da teologia da liderança os dois princípios que nós precisamos aprender a cada dia. Nós que queremos ser líderes, nós que queremos aí, estamos galgando, acho que todos nós estamos galgando isso aí, a liderança, temos que aprender esses princípios. É autoridade e poder. O que é a diferença de uma para a outra? O que é poder? Vou dar exemplo para o pastor Servílio. Vou fazer de conta que eu sou pastor da igreja aqui, tá bom? Aproveitar a oportunidade que eu estou aqui, ele não pode falar nada, está ali agora, então eu vou abusar agora da bondade dele, né? Ele vai fazer algo porque eu estou mandando, porque se ele não fizer, ele sabe que eu vou punir ele. Aí ele vai fazer. Isso é uma liderança com poder. Eu estou resumindo aqui, tá, irmãos? E autoridade é quando ele vai fazer algo, não porque eu estou mandando, né? Não é porque ele vai receber uma punição, é porque ele vê em mim uma autoridade de Deus sobre essa terra. Isso é bom. Lideranças hoje estão, quando a liderança perde a autoridade, elas vão usar o quê? O poder. E é errado isso, né? Eu sempre falo que um bom líder, ele tem que entender esses princípios. Por que, então, eu tenho que mudar a minha forma de pregar, eu tenho que usar a minha forma de me relacionar com as pessoas que estão ao meu lado, me ajudando. Então, às vezes, isso é muito importante, até para o crescimento de vocês, que ainda não galgaram aquilo que Deus proporcionou para vocês, que Deus já preparou para vocês. Temos que nos preparar para isso, né? O que é diferenciar uma da outra? O que é autoridade, o que é poder? É muito importante, irmãos, se nós não fizermos. Agora, no capítulo 20, agora vamos lá, Mateus 16, versículo 24 e versículo 28. Mateus, capítulo 16, versículo 24 até o 28. Acharam? Pode ir. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Olha só, queridos, 3 coisas aqui acontecem nessa passagem: abnegação, renúncia e sacrifício. O que fez que Jesus fez para chegar a esse ponto? Ele foi obediente, diz lá Filipenses 2:8, ele foi obediente à morte da cruz. A cruz foi o ponto ômega, o ponto clímax do que demonstrou para Jesus a obediência dele. E diz aqui, olha, a vida da cruz, a vida de cruz é a vida de quem livremente aceitou ser servo. Só vai para a cruz, só vai carregar a cruz, só vai aceitar a mensagem da cruz quem for servo. Agora, uma coisa que eu aprendi durante todos esses anos que nós lideramos algumas instituições, é que o líder, às vezes, nós vemos ele ser medido pelas suas qualidades de sermões, pelas suas qualidades de talento, vamos dizer assim, né? Mas o líder, ele só é medido
E isso, Deus, as pessoas vão olhar em você isso. É o que vai chamar a atenção das pessoas em você como líder, vai ser justamente esse princípio. O líder é medido pelo sacrifício. Nunca se esqueça disso. Porque se o líder não se sacrificar, o que é sacrifício? É você ir além daquilo que está dentro da sua zona de conforto. Então é essa medida, e Deus só vai, Deus vai começando a abençoar vidas, Deus vai começar a salvar vidas, Deus vai começar a levantar vidas, não porque você pregou bem. Eu conheço muitos líderes que não pregam, não tem o conhecimento que nós temos, é muito pouco por sinal, mas não tem nem isso. Mas são grandes líderes, porque eles são medidos, porque fazem sacrifícios. Isso faz com que dá autoridade. Qual é a diferença da mensagem de Jesus para a mensagem dos fariseus? Está lá no capítulo 7, versículo 28 de Mateus. Eles foram medidos que ele tem autoridade e os fariseus, poder. A diferença era essa, porque Jesus, ele não somente pregava, mas ele se sacrificava pelas pessoas. Ele estava em prontidão em favor das pessoas. Nunca, de maneira alguma, Jesus deixou de abençoar uma pessoa, deixou de curar uma pessoa. E olha que os leprosos daquela época eram repugnantes, eles não poderiam de maneira alguma estar em meio à sociedade, nem tocar. E Jesus, diz a Bíblia, que quando ele chega e alguém vem ao teu encontro, ele toca no leproso. Olha que coisa horrível. Agora tem que ser punido. Mas, irmãos, uma coisa que chama atenção é que aquele leproso foi curado. Ninguém mais pôde falar mal nada de Jesus. Por exemplo, Jesus toca no leproso, alguém já olha, né? Já fica julgando Jesus. Só que quando eles percebem, o leproso é curado. Então toda aquela ideia de que não podia tocar no leproso era uma coisa que a lei falava que não tinha como, né? Não poderia, que ele foi tirado de mente deles. Então, quando você faz sacrifício, você quer abençoar vidas. Obrigado, minha querida. Quando você vai abençoar vidas, sabe o que acontece? E você vai falando com os pecadores. Por exemplo, você vai pregar para uma prostituta, uma pessoa que está na prostituição. Não pode. Mas aí aquela pessoa sai da prostituição. Ela se converte ao evangelho. Pronto. Você não está mais falando com um prostituto ou com a prostituta. Você está falando com a pessoa salva de Jesus. É esse princípio que nos ensina Jesus a cada dia. Sacrifício. Né? Às vezes, as mínimas coisas que você vê, que você faz por alguém, você vai chamar a atenção daquela pessoa. Então, precisamos rever isso. Que infelizmente, o que acontece hoje é que as pessoas querem ser líderes, mas não querem se sacrificar por aqueles a qual eles estão liderando. Às vezes, quando eu vejo aí, né, alguns colegas nossos fazendo um sacrifício aqui, né, vejo aí o pastor Civílio se desdobrando para poder ajudar, carregar, fazer aquilo, e isso eu me alegro muito, porque vejo que Deus tem abençoado esse homem muito, né? E o resultado é a igreja. E se você quer ser um bom líder, então começa a ser um excelente servo. E Deus vai te abençoar grandiosamente. Nunca se esqueça que cada degrau, entre aspas, né? Cada degrau que você sobe ministerialmente, é ao contrário, o degrau é para baixo. Né? Em vez o degrau do mundo, né? da mentalidade do mundo é subir e ser o chefe. Mas o líder não. O líder, cada dia mais que ele cresce, quanto mais número de liderado ele tiver, mais ele vai servir. É que eu falo com um pastor hoje que tem uma mentalidade de ter mais de 1000 membros. Eu tenho uma passagem, pastor, depois eu vou trazer para você, que eu esqueci onde está escrito agora. Eu lembrei disso aqui agora. Que tem, por exemplo, eu quero 1000 membros da minha igreja. Aí o pastor vai falar assim, agora tem 1000 membros. Mas antes do pastor pensar em 1000 membros, ou melhor, ele já pensa em 1000 membros, mas antes dele ter 1000 membros, o que ele vai fazer? Ele vai criar líderes para ajudá-lo a administrar esses 1000 membros. Hoje nós temos aqui praticamente mais de 5 pessoas que estão aprendendo sobre liderança. Então,
Eu fiz uma contabilidade uma vez, irmãos. Para cada um líder, é preciso mais ou menos 33 pessoas. Então, se você quer 1.000 membros, então se divide 1.000 por 33. Aí você vai saber quanto líder você precisa fazer e criar dentro do seu convívio para você formar essa liderança. Porque mais do que isso, né, eu queria que se alguém aqui, hã? Então, se você quer, tanto que quem estuda pedagogia sabe que mais de 30 alunos já é demais. Um professor não vai conseguir dar conta de 30 alunos dentro de uma classe de aula. Isso já tem uma lógica, eu creio que tem uma lógica dentro da pedagogia. Né? Existe um limite para cada professor. E também dentro de uma igreja existe um limite. Né? Isso a gente vai ver mais tarde aí, né? Com certeza. A gente vai, quem sabe a gente vai passar para esses assuntos aí. Vamos lá. Não temos dúvida que a função pastoral também compreende proteção, alimentar, edificar. E que nem sempre percebemos que dentro da edificação estão subentendidos aperfeiçoamento, equipar e capacitar. É o que eu quero falar hoje aqui. Né? Vamos lá, essa primeira parte é um pouquinho mais longa. Vamos lá. Quando nós falamos em treinamento, nós falamos em capacitação. Certo? Não existe obreiro bom que não seja capacitado, isto é, treinado. Por exemplo, a autoescola. Porque existem muitos maus motoristas hoje. Irmãos, falar em motorista, eu quero contar aqui algo extraordinário. Eu vim para cá agora e algo me chamou a atenção. Eu nunca vi uma viatura da PM ligar uma seta para entrar numa rua. Hoje eu vi. Entendeu? Nunca vi. Eu nunca vi uma viatura ir para outra faixa para liberar outro carro passar. E isso eu vi hoje. Eu fiquei maravilhado. Gente, o mundo está mudando. Mas aí quando eu fui ver quem era o motorista, era quem? Uma PM feminina. Assim, agora está explicado porque, né? Aí eu voltei atrás de novo, não está normal não. Mas aí, Deus parabéns para ela, irmãos, porque isso aí, os irmãos sabem que isso aí é uma raridade. Eles não ligam seta, não ligam nada, ele não quer saber de sinalizar que quer entrar e vai embora. E não quer liberar ninguém, né? Bom, eu só queria contar essa nota, porque eu falei assim, hoje eu tenho que contar essa nota para eles lá, né? Treinamento. Liderança sem treinamento não é liderança. Por exemplo, nós fizemos a autoescola, eu fiz, e muitas pessoas tendem, sabe, a falar mal do Detran. Para que essa bobeira de olhar para trás? Liga seta, sai seta, vai perde ponto porque ligou seta. Porque tem que fazer isso, fazer aquilo. Muito tempo atrás aí, eu vi uma reportagem numa cidade pacata. Quem conhece Petrópolis aqui? E ali você sabe que é um lugar pacato, tranquilo. Não houve um acidente lá em Petrópolis. Mas aí eu estava observando o acidente. O que acontece? A moto, foi um carro e uma moto. A faixa ali era mão dupla, é assim que fala mesmo, gente. Mão dupla, né? Quando é uma mão, né? É mão dupla, né? É uma mão dupla. Só que ali tinha a faixa de 2 linhas. Como é o nome daquilo? Faixa contínua. Bom, o da moto estava do lado da faixa, ao contrário, contramão. O carro fez tudo bonitinho. Errou porque entrou numa faixa que não era para entrar. E a outra, que ele ligou a seta. Ele ligou a seta e levou o carro. Quando levou o carro, a moto veio. A moto veio, pegou, o carro não veio. Aí o repórter, o jornalista que estava fazendo o apresentador, estava dizendo, olha, o cara da moto está errado, mas também o cara do carro estava errado porque entrou numa faixa contínua. Mas tem um detalhe importante que eu observei, que poderia ter evitado esse acidente. Se ele tivesse sido um grande aluno de autoescola, a moto não teria pegado aquele carro. Por quê? Porque certamente ele não deu aquela olhadinha.
Viu que falta faz? Pessoas mal treinadas, elas sempre vão cometer erros. E na igreja é a mesma coisa. Precisamos treinar a cada dia, ler. Leitura, ela é muito importante para a evolução ministerial. Quando eu comecei a pastorear, eu li de tudo que eu tinha que ler para poder saber como eu iria administrar uma igreja, como é que eu iria me comportar, deveria me comportar como pastor de uma igreja. Não é simplesmente chegar e liderar por liderar. Não é simplesmente pensar em liderança, porque antes de eu ser líder, antes de eu ser pastor, eu já praticava tudo o que eu já fiz depois como pastor. Nada mudou. Só mudou que agora tem o nome pastor e não tem mais nome membro mais, né? Mas a verdade é que as coisas, você precisa ser pastor antes de o seu pastor te ordenar alguma coisa. É porque eu falei, um bom líder primeiro precisa ser um excelente servo. O que vai diferenciar, o que vai chamar a atenção do seu pastor em você é como você serve a igreja. Não é fazer como eu vi essa semana, não. Que um pastor aí consagrou o irmão a diácono só porque ele limpou a igreja toda. Né? Pô, pelo amor de Deus, né? Ele convocou a igreja para limpar a igreja, só veio só o irmão. Aí ele foi lá e consagrou o irmão diácono. Isso me contaram, não sei se é verdade, mas se for verdade, misericórdia, né? Pelo amor de Deus. Então, vocês estão entendendo a situação? Agora vamos lá. O Alan Moore, no década de 80, já nos chamava a atenção. A formação de uma liderança deve ser prioridade no ministério pastoral. Ela deve começar a discipular os seus oficiais e seus diáconos e devem reunir-se também regularmente com 1 ou 2 leigos. Esse é o papel pastoral de uma igreja dirigida por princípios. Além de cuidar e proteger, o pastor bíblico capacita e motiva as ovelhas à multiplicação. Como é que faz isso? É dando-lhes oportunidades para poder expor o seu talento. Eu falei aqui anteriormente, acho que foi na aula passada, que o pastor ele é um administrador de dons dentro da igreja. Eu me lembro que o meu amigo pastor, que eu tenho ele como o meu mentor ministerial, né? Foi ele que me jogou para o ministério. E até hoje eu preciso ir lá vê-lo. E ele olhou para mim e me lançou. Chegava na igreja assim, sabe? Igreja grande. Dava uns 3 dessas aqui, pastor Civil. Vai pregar hoje. Mas que isso, pastor? Não, vai pregar hoje. Aí naquela época, sempre existia aquelas plataformas de pastores sentados na frente, né? Eu sentava lá no cantinho. Vem aqui, senta aqui ao meu lado. Não, pastor, estou bem aqui. Não, vem aqui. Aí bravo comigo ainda, por exemplo. E foi me lançando. Existe, sabe, irmãos, aquelas pessoas que olham para você e vê como é importante, como você é importante. Porque quando você tem essa pessoa que luta por você, tem que valorizar, né? Se você tem a qualidade, tem a chamada de Deus, saiba que Deus tem a chamada na tua vida, e o pastor vai te ajudar a administrar isso. Vamos lá? Vamos agora pular para a segunda característica, e aí nós vamos dar uma paradinha hoje, em nome de Jesus. Amém? Alô? Não, está certinho aqui. Mas tá bom, a gente vai aqui mesmo. Segunda característica está. Outra característica forte de uma igreja motivada por princípios é a prática do sacerdócio universal do crente. Opa! Vamos lá, Êxodo, capítulo 19. Versículos 6 e 7, ou melhor, 5 e 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 5 e 6.
Irmãos, você observa nessa passagem que Deus chama todos para serem sacerdotes. Até umas décadas atrás aí, antes da reforma da igreja, o oficial era tido como o único que conversava ou intercedia de Deus às pessoas. Mas esse princípio não é bíblico. Sabe a diferença do pastor para os membros? Só tem uma diferença: todos nós somos iguais. Pastor igual a vocês, chora igual a vocês, tem necessidade igual a vocês. Todos nós, como pastores, temos o mesmo sentimento que vocês têm. A diferença entre pastor e os membros é somente que a responsabilidade dele, da igreja, está sobre os ombros dele. Quem vai falar em nome da igreja e quem vai ser o canal de Deus para levantar outros líderes será o pastor. Então essa é a diferença. É por isso que eles têm que ser honrados e respeitados. Vamos lá? O John Scott, ele falou assim: com o passar dos séculos, contudo, a imagem da eclésia do Novo Testamento, com um reino universal e invisível do sacerdote, havia desaparecido, tanto no Oriente quanto no Ocidente. O corpo de Cristo não mais dispersava para fazer discípulos nas partes mais remotas da terra. 1000 anos depois de Agostinho, a reforma protestante insistiu em voltar a Bíblia para uma única autoridade para os crentes: a salvação pela graça, apenas por meio da fé, e o sacerdócio para todos os crentes. Então, quer dizer que antes, o que fazia que essa visão ela ficasse somente para os oficiais e não para os membros. A reforma, na verdade, ela veio quebrar isso. Um dos princípios da reforma é exatamente tirar essa ideia de que somente uma pessoa ela é sacerdote. E, na verdade, não existe sacerdócio no Novo Testamento. Isso como líder. Todos nós somos sacerdote aqui. E temos o sumo sacerdote, que é único, que é Jesus Cristo. Mais nada disso. Quando um dia alguém fala assim: eu sou sacerdócio da casa do Senhor, eu também sou. Mas você é? Sou. E sou, um dos bons ainda. Eu sempre estou orando. Se precisar de mim, eu oro por você também, né? Porque a verdade é que, infelizmente, tem pessoas que se julgam uma coisa que não é. E que a Bíblia, na verdade, não fala sobre isso. Não é verdade? Tá bom? Vamos lá. Página 54 agora. Estou terminando já, mas agora vamos terminar mesmo. No Novo Testamento, esse conceito foi aperfeiçoado radicalmente com a vida, morte e ressurreição de Jesus. Ele é o sumo sacerdote que veio até nós e se tornou o único representante diante de Deus. Ele, ao mesmo tempo, sacerdote e sacrifício. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A crucificação do véu se rasgou de alto a baixo, nos mostrando que Jesus é o grande sumo sacerdote e o único mediador entre Deus e os homens. E foi um ato de uma vez por todas. Em Cristo, todos nós podemos ir diretamente a Deus em oração, confissão, gratidão e adoração. Não precisa mais vocês chamarem o pastor de vocês para poder resolver um problema, orarem para a casa de vocês mesmos podem orar. Agora, cara, se vocês querem uma oração pastoral, também é muito importante, que dá uma autoridade, as pessoas criam mais uma fiasca de fé para as pessoas que também estão na sua casa, pode chamar, mas a sua oração ela é muito importante e Deus vai ouvir a sua oração. Nunca vamos esquecer disso, porque o problema de hoje é que a gente, infelizmente, traz uma ideia do líder como fosse um Deus, como fosse tudo da igreja. Não. O líder, ele está aqui para me ajudar e não para ser o meu Deus. Nunca
Eu creio que, eu estou falando isso porque eu conheço o pastor Servílio, posso falar com propriedade aqui. E nós temos a mesma mentalidade, nós não estamos aqui para poder achar que somos alguma coisa. Ao contrário, né? Se nós pudermos, né, pastor, a gente só fica sentado e deixa para trabalhar, né? É assim que deve ser a igreja. Está entendendo, amados? Vamos lá. Nós temos aqui algumas passagens bíblicas que nós já falamos já sobre 1 Pedro 2,9, que fala sobre que nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós somos o sacerdócio real do Senhor, a geração eleita. E mais abaixo aqui nós temos ainda, tanto 1 Pedro 2,5, que também fala sobre isso, como Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, até o versículo 5 e 6. Vamos lá então? Vamos ler a nossa última parágrafo para a gente terminar hoje. Embora o Senhor chame pessoas para uma função diferenciada de liderança, no corpo de Cristo, pastores e membros são iguais no valor diante dele e perante o mundo. Há apenas um sumo sacerdote, que é Jesus. Numa igreja baseada em princípios, todos os cristãos devem ser motivados e capacitados a viver como sacerdotes, testemunhando de Deus ao mundo. O princípio do sacerdócio universal dos crentes, mais do que benefício de livre acesso a Deus, nos traz responsabilidade de tornar o seu nome conhecido todas as nações. Por isso que não existe alguém maior do que ninguém aqui dentro. Ninguém é maior do que ninguém. Estamos todos iguais. O nível é o mesmo, nem alto nem baixo. Repito, o que diferencia é apenas o respeito de alguém a qual Deus colocou para administrar este lugar. Tirando fora disso, todos somos iguais. E se nós carregarmos isso no nosso cotidiano, nossa vida espiritual, nós seremos beneficiados por Deus. E o que eu li aqui é: todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então não adianta falar que eu saí da igreja por causa do pastor. Esse é a maior desculpa, né, que temos que ver esse hoje, né? Eu não sou da igreja porque eu saí do causa do pastor. Não. Ele saiu da igreja porque não é crente. Porque não entendeu o ofício sacerdotal que Deus deu para ele. Porque se entendesse, ele não estaria saindo da igreja. Ao contrário, ele estaria ajudando ainda o pastor a administrar a igreja e ajudar. Porque aquilo que eu acho que o pastor foi radical comigo, pode ser que Deus esteja usando essas circunstâncias para nos moldar interiormente e matar essa coisinha ruim de nós chamada eu. Então, nunca acha que um pastor é radical demais. Nunca acha que o líder, ele é ruim demais. Ao contrário. Para terminar, deixa eu contar a historinha do pastor. Meu primeiro pastor. Na época, Deus me deu uma liderança de evangelismo lá na igreja. Então, sobre liderança, a gente já começou a fazer menos de um ano de crente, eu já estava liderando o grupo já. Foi uma experiência maravilhosa que Deus me deu naquela época. E aí, eu, como servo, né, eu gosto de ver todo mundo trabalhando, eu fui. Não conhecia nenhum padrões ministeriais, essas coisas ministeriais que a gente tem aí por dentro, que somente nós, pastores, que entendem essas coisas, né? E aí eu não entendia nada disso não, pastor. Eu fui, peguei e passei a liderança para um irmão. E aí, tudo bem. O meu pastor me chama para o gabinete. Mas não foi palavrinha assim: ô meu filho, tudo bem? Senta aí. Já começou, a voz já está meio rude, né? Quem te falou que você tem que dar liderança para alguém? Não, pastor, não quero saber de que eu estou falando. Tudo bem, pastor. Você vai fazer o seguinte: vai e pega a liderança dos outros. Eu quero você como líder. E não vai entregar para ninguém, não. Aí alguém poderia dizer: poxa, você é da igreja, pastor. Ao contrário, eu saí assim, sabe? Rapaz, eu não sabia que eu era tão importante assim, não. Eu não sabia que eu era tão querido pelo pastor assim, não. Sempre, meu irmão, eu faço o seguinte, o pastor aconteceu isso, eu tenho que continuar como líder, que o pastor não quer que eu passe liderança para ninguém. Está entendendo?
Mas foi rude. Ele ainda falou assim: olha, eu te excluo da igreja. Ainda me ameaçou excluir da igreja ainda. Porque naquela época, né, Bispo Celso? O negócio era mais forte, né? O negócio era mais forte, os pastores eram mais rígidos. Hoje em dia, os pastores estão dando muito mole nesses pastores, né, pastor Severino? Aí naquela época era mais rígido. E eu abaixei minha cabeça, fui e continuei o trabalho. E nesse trabalho, nós conseguimos fazer grandes coisas. E milagres aconteceram, intermédio da minha liderança ali, como líder daquele grupo evangelístico. Então, amados, tem coisas que às vezes parecem rude. Lá em Teoflotone, quando nós levantamos uma igreja lá em Teoflotone, chamada Viriato, e aí fizemos uma reunião no final do ano, né? Como fosse agora, né? E vamos aqui planejar algo para poder a gente fazer ano que vem com a igreja e tal. Aí um irmão chegou e começou a mandar malho no pastor e nos obreiros da igreja. É porque ninguém vem aqui te ajudar, porque é um absurdo para eu torcer a Jesus, misericórdia. Aí eu fui e abafei o negócio para poder não continuar falando mal do pastor dos obreiros, né? Mas o que aconteceu? Uma pessoa que estava naquela reunião foi dizer para o pastor presidente, que na época era o pastor Wilson, o Wagner que falou isso. Aí o pastor Wilson, quando me viu, ele não deu nem a paz do Senhor, meu. Já foi descascando. É porque é isso, porque é aquilo, porque é isso, porque é aquilo, senão eu tiro isso, vou tirar, minha vontade de tirar isso. Eu fui abaixar a cabeça. Abaixei a cabeça. E deixei ele falar. E quando ele terminou tudo, pastor Wilson, posso falar agora? Olha só. Se quem quiser, a pessoa que te falou isso, quiser assumir a igreja lá, pastor, eu estou aqui à disposição, pastor. Você pode ir lá, eu não estou aqui. Eu estou lá porque não tem ninguém para dirigir a igreja. Senão, eu estaria passando, não faço questão disso. E por outra coisa, quem falou isso foi fulano de tal, não foi eu que falei. Aí o que aconteceu? Ele deu um tapinha no meu ombro, abaixou a cabeça. É isso que o diabo quer mesmo. Já almoçou? Isso não. Ainda ganhou um almoço ainda. Né? Ainda ganhou um almoço. E quando vai eu que vou discutir você da igreja por causa de pastor? Eu tive vários motivos. Agora, tem alguns casos que não tem como você tolerar, é claro. Determinada atitude de pastores que tomam atitude que você... Aí eu sempre falo, então é melhor você sair da igreja. Esse dia mesmo minha tia estava lá falando mal do pastor, só, Leninha, sai da igreja, vai para outra igreja. Vai para outra igreja. É melhor. É melhor você sair da igreja do que ficar falando mal dos seus líderes. Mas a verdade é que essa é a hipótese, por última. Enquanto você puder, se Deus colocou você numa igreja, né, eu tenho certeza que Deus colocou para você ajudar o teu pastor. Então, amados, servir é muito melhor do que liderar. Eu fico feliz quando eu posso servir. Fico feliz quando as pessoas por exemplo, essa semana aí, às vezes as pessoas dizem, Wagner, você pode me ajudar aqui? Ajudo. Né? Um dia o colega estava lá com um dia de chuva, saindo 8 horas da noite, 9 horas da noite, naquele chuvão que deu um tempo atrás aí. O que eu fiz? Liguei para o dono da empresa. Pode liberar o carro? Me autoriza a levar as pessoas em casa? Porque... Aí eu fui, ele acabou me permitindo levar. Gente, não tem como você se sentir leve por isso. A alegria de você poder servir as pessoas. Então é isso que caracteriza uma boa liderança. Um bom líder sempre vai ser um excelente servo. Tá ok, queridos?